Bom dia, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Chegamos ao último trimestre do ano, né? Glória a Deus. Esse ano tá sendo bem diferente. Um ano que ninguém esperava, um ano que as pessoas tinham planejado uma coisa, só que aconteceram coisas totalmente diferentes. Mas a palavra do Senhor tem se cumprido e nós não deixamos de aprender nenhum dia. Glória a Deus por isso, tá certo? Nós estamos hoje na segunda lição. Domingo passado a Pro deu uma aula da primeira lição maravilhosa, não foi? E hoje nós estamos na segunda lição. Para a nossa aula de hoje, a Pro pede, pega a Bíblia de vocês, chama o papai, chama a mamãe, chama alguém que está aí com vocês neste momento para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Pega uma canetinha e um papel para anotar alguma dúvida, alguma dificuldade, tá certo? Não esquece de pegar, a Bíblia, que é através dela que nós iremos aprender, que nós temos aprendido todos os domingos e todos os dias. A Bíblia é o nosso manual de regra e prática. Glória a Deus por esse manual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento? Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, venha abençoar essa aula. Que seja, Pai, o Teu Santo Espírito ministrando em cada coração. E que através, Pai, do testemunho do Teu servo, nós possamos também crescer e aprender. Aleluia! E a lição número 2 tem como título A Mensagem de João Batista. Glória a Deus, né? O texto bíblico está em João 1, o versículo 19 até o 34. Nós não estamos falando das cartas de João. Nós estamos falando do Evangelho segundo João, tá? O Evangelho segundo João, que é o quarto livro do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas e depois vem João, o quarto livro do Novo Testamento, né? Nosso texto bíblico está inserido logo no primeiro capítulo e a gente vai ler do 19 ao 34. Cada um vai ler aí na sua casa, aprendendo mais e mais. Nesse trimestre nós temos uma missão: aprender o livro de João completo. Dá para a gente ler um capítulo por dia ou 20 versículos. Tem alguns capítulos que tem mais de 70 versículos no livro de João. Então dá para a gente se dividir. O primeiro capítulo mesmo tem 51 versículos. Dá para você ler metade em um dia e metade no outro. Mas dá para a gente, a partir de hoje, a gente começar a ler o capítulo 1 e a gente vai terminar João antes do dia 31 de dezembro. Tá certo? É o compromisso nosso. Tá bom, queridos? E o nosso versículo do dia está no versículo 29. João 1, versículo 29, que nos diz: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza você já deve ter encontrado alguém com seu nome, com o mesmo nome que você, né? Existe, pode ter na escola, até mesmo na família, né? É normal encontrar. E hoje nós vamos aprender a história desse notável homem que se chamava João Batista. A voz que clama no deserto. Quando você já deve ter ouvido alguma música, né? Algum louvor, ou até mesmo alguém falando na igreja sobre João Batista. E João teve a grande missão de preparar o caminho para o Salvador. Olha que maravilha! Agora, quem é João? Alguém sabe? Alguém aí do outro lado sabe quem é João? Vamos
aprender. Na Bíblia, ela nos ensina tudo sobre João. João era filho de Zacarias. E Zacarias era um sacerdote que vivia no tempo de Herodes. Ele era casado com Isabel. E Zacarias e Isabel já tinham idade bem avançada, já eram idosos, já eram bem velhinhos. Mas eles não tinham filho. Na época de Zacarias, os sacerdotes trabalhavam por escala, então tinha uma escala. Não era todos os dias que eles iam para o templo, não era todos os dias que ele ia desenvolver o ofício dele de sacerdote. E um dia ele foi escalado para fazer o serviço junto ao altar do incenso. Depois de cumprir todas as obrigações e de estar preparado, ele entrou no lugar santo. Só que ele pensou que ele estaria ali sozinho na hora que ele foi oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas ele teve uma grande surpresa. Apareceu o anjo Gabriel. Sim, o anjo Gabriel apareceu e disse para ele: não temas. Porque Zacarias, na hora que viu, Zacarias tomou um susto. Mas aí o anjo Gabriel falou com ele: não temas, a sua oração foi ouvida. Isabel vai gerar. Zacarias, por um momento, duvidou. Ele ficou: como? Eu já sou velha. Minha esposa já é velha. Como é que vamos gerar? Como é que ela vai ter um bebê? E aí, por Zacarias duvidar, o anjo disse: você a partir de hoje vai ficar mudo, ó, sem falar. E você só vai falar quando o menino nascer. E ainda o anjo disse: o nome dele será João. Olha que maravilha! O anjo disse que ele seria um grande profeta, que ele seria consagrado desde o ventre ao Senhor. As pessoas que estavam do lado de fora estavam já preocupadas com Zacarias, pois tinha muito tempo que ele estava lá dentro, e falaram: rapaz, ele deve ter tido uma experiência maravilhosa, uma experiência espiritual sobrenatural. E foi exatamente o que aconteceu. Foi uma experiência sobrenatural. Quando Zacarias saiu, Zacarias não falava nada. E Zacarias foi para casa. O tempo se passou e Isabel gerou um bebê. Isabel estava grávida. E quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, o anjo Gabriel apareceu de novo. Olha que anjo Gabriel, o que será que ele veio fazer agora? Só que ele não apareceu para Isabel, não apareceu para Zacarias, ele apareceu para Maria. Sabe quem é Maria? Não, Maria era prima de Isabel. E sabe o que o anjo veio dizer para ela? Veio dizer que ela geraria um filho, que seria gerado pelo Espírito Santo de Deus, que ela seria a mãe do Salvador. Olha que missão maravilhosa. Só que no momento Maria ficou: como é que eu vou gerar do Espírito Santo? Como é que eu vou ter um bebê se eu ainda sou virgem? Se eu não sou casada? Como é que eu vou gerar um bebê? E o anjo disse: para você não duvidar, a sua prima Isabel está gerando e ela já está no 6º mês de gestação. Sabe por que o anjo falou isso? Porque era impossível Isabel, uma idosa, gerar. E aí Maria, a partir disso, resolveu visitar Isabel. Quando Maria chegou lá, no momento que Maria saudou Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel pulou e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. E ela disse: está aí a mãe do Salvador. Olha que maravilha! João Batista, no ventre da mãe, já estava testificando o milagre, já estava preparando o caminho de Jesus. Glória a Deus por isso. A Bíblia não fala sobre a infância de João Batista. João Batista, logo quando ele nasceu, naquela época, tinha a consagração dos meninos, e tinha que ser no 8º dia
Quando o neném estava com 8 dias de nascido, os pais iam consagrá-los ao Senhor. E neste momento é que se falava o nome. Hoje em dia as pessoas escolhem o nome e o bebê ainda nem nasceu, todo mundo já sabe o nome, né? Naquela época não. Só sabia o nome depois que nascia. E aí, quando foi consagrar João Batista, as pessoas queriam saber que nome vai botar. Bota Zacarias igual o pai. E as pessoas estavam dando seus palpites. E Isabel falou: não, o nome dele será João. E aí o pessoal foi para cima de Zacarias perguntar a ele qual o nome. Mas se lembra que Zacarias estava mudo, não podia falar? Zacarias pegou uma tábua, vamos dizer que aqui é uma tábua, né? E Zacarias escreveu o nome do menino. Ele falou: o nome será João. E na hora que Zacarias fez isso, a voz dele voltou. Glória a Deus. Olha o que o anjo disse, que a voz dele voltaria, que era só para testificar o milagre do Senhor. A voz de Zacarias voltou. E aquele povo todo se alegrou. Foi uma festa enorme. Não sabemos como foi a infância e a adolescência e a pré-adolescência de João, pois nós podemos pensar que João ficou órfão muito cedo, pois seus pais eram idosos. E João viveu no deserto, isso nós sabemos, a Bíblia nos relata. Mas João ficou famoso, não pelo que ele comia, não pelo que ele vestia, mas pelo seu discurso. João trazia um discurso verdadeiro. João não se agradava das coisas erradas. João não ficava contente com as coisas erradas. E tudo que era de errado ele falava. E João veio para pregar o arrependimento, para preparar o caminho de Jesus. E olha só, João era contra até os líderes religiosos da época. Mas isso não quer dizer que ele era contra a adoração no templo ou sobre as práticas das leis. Não, ele era contra sobre as práticas dos líderes religiosos, porque eles falavam uma coisa e faziam outra totalmente diferente. Parece muito com os nossos dias. Algumas pessoas falam algo, mas não vivem. E João, ele era esse profeta que ele falava a verdade. E ele pregava o arrependimento para todos. João falou até contra o Herodes, o governador. Herodes decidiu casar com a esposa do irmão dele. E aí João disse que aquilo estava errado. Por isso, João foi para a prisão e acabou sendo condenado e futuramente foi morto. Mas João, antes de ser morto, ele teve uma missão de preparar o caminho do Senhor e batizar com água. Ele falava: eu batizo com água, mas virá um que batizará com fogo. E Deus tinha falado com João que quando ele fosse batizar o escolhido, o Salvador, ele teria um sinal. Uma pomba desceria na cabeça desse escolhido. E certo dia João estava batizando no rio e quem vem? Jesus. Jesus já tinha nascido, já estava crescido, já estava iniciando o seu ministério. E aí Jesus foi para ser batizado por João. E quando João avistou Jesus, João já testificou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João inicialmente não queria batizar Jesus, ele se sentia pequeno, ele se sentia inferior. Ele falou: como eu vou batizar o meu Salvador? Mas para se cumprir a palavra, para se cumprir a promessa de Deus, para se cumprir o que João já sabia da parte de Deus, que quando ele batizasse o Salvador, teria um sinal. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele batizou Jesus,
uma pomba desceu e se ouviu uma grande voz que diz: Eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Glória a Deus. Assim como João, ele preparou o caminho do Senhor. Eu convido você, pré-adolescente, a preparar também o caminho, pregar o arrependimento a essa geração que já não sabe mais para que direção ir, já não sabe mais o que fazer. Pregar que Jesus está voltando, assim como João pregou que Jesus vinha para a salvação dos pecados, dos nossos pecados. Você também precisa ser um profeta nessa nossa geração. Nesse ano, comece agora a pregar o arrependimento para os seus vizinhos, para os seus colegas, até mesmo para os seus familiares. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Vamos ler o livro de João, hein? E até a próxima, em nome de Jesus.